Então tá bom, agora vamos lá ler a palavra. Você pode abrir comigo? Josué capítulo 1. Acho que eu falei todos os avisos já. Gente, eu estou tão feliz com essa palavra que Deus me deu. E não que o Senhor seja obrigado, mas Ele me deu tantas confirmações. Tá bom. Se vocês pudessem ver, meia dúzia de mulher tudo balançando o braço. Elas querem saber, e eu também, se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguma mulher aqui pela primeira vez? Ó, tem ali, levanta a sua mão. Permaneça com a sua mão levantada. Rápido, essa aqui está bem tímida, assim, ó. Quero nem mostrar que eu estou aqui. Só para a gente te entregar um cartãozinho, tá bom? Depois você recebendo, você já pode baixar a mão, mas seja muito bem-vinda à Lagoinha Sumaré, ao nosso culto Shine. Nesse cartãozinho você vai encontrar alguns QR Codes, que é do nosso grupo de mulheres, do grupo de Café com Deus. Se você quiser deixar o teu telefone, o seu nome, para depois a gente te mandar uma mensagem, você falar se você está precisando de alguma coisa. A gente é acostumado, a igreja vai crescendo, e às vezes as pessoas se perdem no meio da multidão, ficam sem assistência, sem um aconselhamento pastoral. Então, você deixando o teu contato, a gente vai saber se você tá chegando e quer um atendimento, está precisando de oração, está precisando de uma visita na sua casa, né? Está precisando ser amiga da Cris, da Mel, que é intercessora, as duas são intercessoras, né? Vai lá, seja amiga da Cris, da Mel, gente, da Luana lá do fundo. Melhores pessoas para vocês terem amizade. Vocês sabiam que eu não sou boba nem nada? Juntei esses dias nós e falei, vamos orar 12 horas de jejum e oração lá na casa da Mel. Aí a Mel, vamos orar. Gente, se junta com mulher melhor do que você, que tem visão aberta, que é profeta. Eu amo. Receber umas palavras da parte do Senhor. Então, se você quiser, né, se vincular, você pode escanear aí o QR Code, que vai ser uma alegria te receber. Ali no fundo, temos uma salinha, depois você pode ir até lá. Nós queremos conhecer você. Era sobre a salinha? Amém? Então tá bom. Sim, senhoras? Agora sim, Josué capítulo 1. O Senhor foi confirmando cada vez mais essa palavra no meu coração. Não que Ele seja obrigado, mas eu fiquei tão feliz, porque eu me senti fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração. Ano passado, se eu não me engano, era 14 de dezembro, eu estava orando uma madrugada a respeito do Shine. Deixa eu só ver a data, para ver se era essa data mesmo. E aí, gente, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, 14 de dezembro. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, comecei a recebê-la e eu fiquei tão animada. E depois de lá para cá, eu fui vendo tantas ministrações a respeito da mesma passagem bíblica. E eu falei, o Senhor, Ele não esqueceu de nós, de nenhuma de nós. O Senhor nos inclui naquilo que Ele está fazendo. A pergunta que eu fiz para o Senhor foi, Senhor, o que o Senhor tem para as mulheres em 2026? Fiz uma pergunta macro, né? O que o Senhor tem para a humanidade em 2026? Depois, o que o Senhor tem para as mulheres em 2026? Por onde que eu começo falando com as mulheres? E aí o Senhor me entregou esse tema no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você
todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos e nós amamos a tua palavra, Senhor. Eu oro para que nessa noite todo espírito que tem se levantado contra esse culto, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Envia os teus anjos aqui a esse lugar, Pai. Espalha os teus arcanjos, querubins e serafins por esse templo, Senhor, para que sirvam a tua igreja que hoje se reúne aqui. Eu oro para que Satanás não tenha poder de roubar do nosso coração a semente da palavra que o Senhor já começou a semear. Deus, em nome de Jesus, todo pensamento acelerado, toda mulher distraída, eu repreendo todo TDAH em nome de Jesus. Toda distração, todo pensamento, toda preocupação que faz, Pai, com que essas mulheres percam foco, com que elas não prestem atenção na palavra. Hoje elas vão ouvir a tua palavra, vão entender a tua palavra, receber, e a tua palavra vai florescer nas nossas vidas, Pai, na vida de cada mulher aqui hoje, Senhor. Eu creio, Pai, na palavra que o Senhor me disse. Nós estamos num marco, num dia importante para cada uma de nós aqui, Senhor, e depois disso, Pai, nós vamos ver as tuas maravilhas, nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós na totalidade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Meninas, esse tema, esqueça o que passou, é muito sugestivo, porque nós estamos falando, né, do povo que estava ali no deserto para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Para quem não conhece muito a Bíblia, não é muito familiarizada com as histórias bíblicas, é interessante eu contextualizar para que você entenda, né, a palavra, aquilo que o Senhor quer falar com você, conosco, como mulheres, aqui nessa noite. Eu costumo dizer que a fé racional é a fé que dá certo, porque a fé racional é a fé que crê naquilo que entende. Então, se você não entende a palavra, você tem uma fé emocional. Você está aqui indo, né, surfando na onda, mas quando você entende a palavra, a tua fé se torna racional, porque você entendeu e acreditou naquilo que você entendeu. Então, o que nós estamos falando aqui é de um momento da história onde os israelitas, conhecidos como os hebreus, né, naquela época, eles ficaram 430 anos escravos no Egito. O povo, durante 430 anos, só cresceu, só desenvolveu, mas se desenvolveram numa terra que não pertencia a eles. Se desenvolveram no meio de um povo que não era o povo dele, uma cultura que não era a cultura deles, adorando deuses ali que não eram deuses, o Deus deles. Então, uma terra que não pertencia a eles. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Deus disse a Abraão, quando chamou Abraão: ó Abraão, a tua descendência será estrangeira numa terra estranha, mas eu visitarei a terra onde o teu povo peregrinar e tirarei vocês de lá. Era já algo predito, né? Deus já tinha dito que isso aconteceria. E o povo ficou ali 430 anos, até que Deus
escolhe Moisés, fala com Moisés, e Moisés está ali no deserto porque fugiu. Moisés tinha 80 anos quando ouviu o Senhor falando com ele no deserto, para que ele voltasse ao Egito, agora como libertador do povo. Então, depois de uma conversa ali com Deus, Moisés retorna. E aí fala com Faraó, com o rei do Egito, para que ele deixasse o povo livre sair do Egito. E Faraó não deixa. Então acontece aquele evento que todos nós conhecemos, e até quem não é crente conhece, que são as 10 pragas. As 10 pragas mostrando todo o poder de Deus para Faraó, mas não apenas para Faraó, também para todo o povo israelita. Porque eles não conheciam direito quem era o Deus deles. Eles conheciam de ouvir falar. Conheciam porque Abraão disse que um Deus um dia falou com ele e lhe fez promessas. Então eles conheciam a história, mas ainda não tinham se relacionado intimamente assim com Deus. Então as 10 pragas é a demonstração do poder de Deus para Faraó, para todo o Egito, mas também para o próprio povo de Deus, para os próprios israelitas, para que eles conhecessem o Deus que os estava tirando do Egito. Só que o povo estava o quê? Com a mente cativa. Eram 430 anos ali, gente. Eles foram libertos. Depois da 10ª praga, Faraó não resistiu mais. E aí libertou, deixou o povo ir, o povo foi. Aí depois se arrependeu, foi atrás deles, o Mar Vermelho se abriu, eles cruzaram e foram embora. Então você já está aí dentro da história. Só que a mente do povo continuava escrava. O povo agora era livre, mas a mente era cativa. Eles tinham sido libertos fisicamente do Egito, mas os seus desejos, as suas emoções, a sua mente ainda queria estar no Egito, vivendo tudo aquilo que o Egito proporcionava. E sabe o que a gente começa a entender? Que muitas vezes a nossa mente cativa, a nossa mente escrava, não deixa com que a gente se enxergue donos de nada, de coisa alguma. Afinal de contas, eles estavam indo rumo à terra que seria deles, mas eles não se viam capazes disso. Não se viam bons o suficiente para isso. Eu não sei você, mas eu, vim de uma família também que passou por muitas necessidades, muitos momentos de escassez. E em certos momentos da minha vida, eu parei para perceber que Deus já tinha mudado a minha história, mas a minha mente continuava lá atrás. Eu ainda não me via liberta, eu ainda não, eu pensava com o pensamento lá de trás. Esses dias, as mulheres daqui sabem que a minha mãe sofreu um acidente gravíssimo, Deus a livrou da morte. E a minha mãe estava em casa domingo, porque ela tinha umas consultas médicas segunda, terça, As mulheres aqui, a Belzinha, a Paty, até me ajudaram levando a minha mãe comigo lá no médico. E aí ela estava em casa esses 3 dias, Só deitada no sofá, eu estava fazendo de tudo para ela. E aí, quando eu colocava a comidinha dela, uma hora ela falou assim para mim: nossa, Fá, se eu soubesse, eu tinha trazido alguma coisa de casa, porque eu estou comendo tudo das suas coisas. Eu estou acabando tudo com as suas coisas. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus. E aí eu já estava com essa palavra, para pregar aqui. Eu falei: mãe, para de ter a mente lá no passado. A senhora que passou por tantas necessidades, por tanta escassez, a senhora fica só pensando que vai me faltar, e não vai me faltar. Eu tenho o maior prazer de fazer isso daqui para a senhora. Para que trazer de casa o quê? E aí, gente, o que a gente começa a entender? Às vezes eu e você estamos assim. A gente já viveu tanta escassez que a gente não acredita mais que a gente vai ter fartura. A gente já viveu tantos relacionamentos errados na vida que a gente não acredita mais que vai vir um cara legal, um homem certo, um homem de Deus, alguém que vai encaixar com a gente. Só viveu conflito na vida, só viveu na falta. Você nunca acredita que Deus vai mudar a sua sorte. Se alguém vier te contar um testemunho, você vai falar: com você eu acredito que Deus faz, mas comigo eu não acredito, porque você está tão acostumado a não ter, a não ser, a não viver o extraordinário, a não viver milagres, a só ver na vida do outro, mas é a tua mente que está assim. Deus te convida nessa noite a já começar a entrar na mensagem, querida. Deus te convida a começar a lembrar do passado agora. Você vai deixar o passado para trás, mas você só vai lembrar do passado agora, até aqui, para você lembrar o que Deus já fez na tua vida.
As lembranças do passado têm que servir na gente para isso, sabia? Não é para te paralisar, é para te impulsionar para a nova fase. Para você conquistar agora o que você precisa conquistar. Viver nesse novo tempo aquilo que você precisa viver de milagre. Porque às vezes a gente esquece dos milagres que Deus já fez. Das mudanças que Ele já proporcionou na tua vida, na minha vida. E a gente fica só de frente ao mar agora, de frente a esse rio de agora, achando que Deus não tem mais poder para abrir o mar. Achando que Deus não tem mais poder para te fazer atravessar. Deus manda te dizer que o poder dele não mudou. O que Ele quer saber nessa noite é se a tua fé mudou. O que aconteceu com você que você parou de acreditar? Qual foi a pessoa que mexeu no teu coração, na tua mente, que colocou uma mentira tão grande que você está acreditando nessa mentira? Qual é o problema que você vive, que pode se levantar diante de Deus e dizer para o Senhor assim: você não tem capacidade de me resolver? Porque a palavra diz que para Deus não há impossíveis. O nosso Deus não conhece o que é perder. Eu não sei em frente de que mar você está parada, de que problema você está enfrentando, mas o Deus que solucionou os teus problemas no passado, que te fez atravessar em terra seca, é o mesmo Deus que fará esses milagres na tua vida hoje também. Agora também, você pode levantar a sua mão comigo, você pode repetir para o Senhor assim: Senhor Jesus, eu acredito que nenhuma das tuas promessas ficarão para trás. Eu vou viver todos os meus sonhos, por mais difíceis que eles pareçam para mim. Eu acredito que o Senhor, num estalar de dedos, pode fazer, pode realizar, pode cumprir. Você pode aplaudir o Senhor se você acredita em Jesus. A Jesus nós cremos nessa noite. O Senhor vai resgatar a tua fé, querida. A tua fé que ficou no passado, Deus vai resgatar. Mas existem coisas que você vai precisar deixar para trás hoje. A palavra diz que o povo foi andando, gente, no deserto. Depois de atravessar o Mar Vermelho em seco, eles foram andando no deserto. Foram vivendo muitos milagres. Eles não tinham como plantar. Então o maná descia do céu para alimentá-los. Eles não tinham água potável, então a água saía da rocha e eles tomavam. Eles não tinham como se proteger do sol enquanto andavam, então vinha uma nuvem e protegia eles durante toda a caminhada. Você imagina comigo uma multidão de gente caminhando no deserto e só onde eles estavam caminhando uma nuvem assim protegendo, ó. Isso é que é Deus, o resto é Baal, não é? Glória a Deus. Mas quando chegava a noite, e o deserto tem essa característica, por ter muita terra ali e pouca água, não se conserva o calor. Então, a noite esfria demais. Aí o que Deus fazia? Sai a nuvem. Agora vem o quê? Uma coluna de fogo. E acompanhando eles por onde eles andavam, aquecendo eles do frio. A palavra diz que um dia eles enjoaram do maná e tiveram vontade de comer carne. E Deus mandou um vento e chegou até eles várias codornas. E que quando chegavam até eles, a areia estar muito quente, já chegava prontinha para comer. Eles não tinham nem que se preocupar cozinhando. O Senhor ia cuidando deles no deserto, cuidando. Mas você sabe o que acontece com esse povo aqui? Eles não viram a terra prometida. Eles não entraram na terra. Não porque faltou poder a Deus, mas porque faltou fé para eles. A palavra diz que do Egito até o destino deles era uma distância de mais ou menos 440 quilômetros de distância. Lá no livro de Deuteronômio a gente vai ver que era uma questão de tempo, 11 dias. Eles estariam em frente ao destino deles. Mas chegou um momento
em que Moisés chama alguns espias e Moisés fala para os espias, vão até lá espiar a terra, vão sondar a terra, para a gente conhecer aquele povo, para a gente conhecer aquela terra e armar uma estratégia para que a gente possa invadir. E aí Moisés mandou 12 homens, 12 espias para lá, e quando eles retornaram com um relatório desanimador. Não, aquela terra é maravilhosa. De fato, aquilo que Deus falou é verdade. Mana leite e mel, as uvas são enormes, são cada cacho de uva, mas tem gigantes na terra. Eles são mais fortes do que nós. Nós somos como gafanhotos diante deles. A gente não vai conseguir entrar. Deus não vai conseguir dar essa terra para a gente, porque os habitantes de lá são mais poderosos do que nós. Os nossos filhos serão escravos daquele povo, ou vão morrer. Aquele povo vai matar os nossos filhos. Eles desesperados, a palavra diz que apenas 2 homens, Josué e Caleb, acreditam e falam, não, o nosso Deus nos fará entrar naquela terra, vamos acreditar. E vão falando com o povo, mas aqueles outros 10 espias sem fé nenhuma começaram a contaminar todo o povo, e o povo se põe a chorar. E Deus se zanga com a falta de fé daquele povo. Olha como que milagre não sustenta a nossa fé. Não foi por falta de milagre que eles deixaram de acreditar. E aquele povo se põe a chorar, aquele povo fica em desespero, e Deus se zanga com eles. E Deus fala com eles assim, nenhum de vocês vão pisar nessa terra. Vocês não farão parte desse novo que eu estou fazendo, mas os filhos de vocês, que vocês disseram que seriam escravos lá, eles é que vão pisar, mas nenhum de vocês pisará ali. Olha para a tua irmã, você quer me ajudar a pregar? Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim para ela, Deus só demora, me ajuda, fala, Deus só demora se você demora. Fala de novo do outro lado, Deus só demora se você demora. Porque é uma distância, gente, de 440 quilômetros. A palavra diz que o povo ficou andando em círculo 40 anos e não entraram na terra prometida. Eu já quero liberar para você o que o Senhor falou comigo a respeito disso. E Ele disse, fala para as mulheres lá, minha filha, que não precisa demorar tanto para você viver os teus sonhos. Você não precisa demorar 40 anos para entrar na terra. Não precisa 5 anos, 10 anos. Deus pode fazer em dias, em meses, em horas, em minutos. Basta saber como está a tua fé para receber. Basta saber como é que você está aqui nessa noite. Por que portas estão fechadas na sua vida? Porque te falta fé. A Amanda estava pregando essa semana lá conosco na live e ela disse, o que falta para a gente não é prova. O que falta para a gente é fé para viver. A gente não precisa que Deus prove nada para a gente. A gente é que precisa provar que a gente tem fé de viver aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja. Mas sabe a tua falta de fé, a tua murmuração, a tua reclamação, ou os erros, porque às vezes você vai cometendo erros no meio do caminho, você vai se enganchando. Aí Deus demora porque você está demorando. Então acorda nessa noite, que hoje seja um dia de despertar para você, que amanhã você esteja assim com a tua fé tinindo, escrevendo no Instagram, assim como falou Caleb, né? Senhor, eu tenho 80 anos, mas as minhas forças estão aqui, eu tenho vigor, e eu ainda acredito que essa terra vai ser minha. E a palavra diz que Caleb conquistou a terra que Deus prometeu para ele com a sua própria força, porque ele disse que ainda tinha vigor. Que depois de tanto tempo Deus possa te encontrar assim, com a tua fé intacta, e você falando, Senhor, eu ainda tenho fé, nem que eu precise recalcular a minha rota, mas eu vou nessa noite entrar na terra dos meus sonhos, entrar numa terra de conquista. Que o Senhor coloque um ponto final nos anos que você está esperando, no tempo que se passou, porque não precisa, Deus te diz. Para de calcular o tempo, porque você só precisa de fé.
Você não precisa calcular o tempo. Senhor, mas olha a minha idade. Senhor, mas olha quanto tempo passou. Olha o que está acontecendo. Deus te diz, não. Só olha para a tua fé. Só cuida do teu coração. Só cuida em me conhecer. Só cuida em se aproximar de mim. Só cuida em se santificar, em não se enganchar. Porque tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E está te atrapalhando de viver aquilo que Deus tem para você. Então hoje é a noite de Deus ser rápido, porque você vai ser rápida. Amém? Você vai ser rápida para pegar, rápida para crer e rápida para entrar nessa terra. E aí a parte que é do Senhor, querida, a parte que é do Senhor é a parte mais fácil para nós. Para Ele é só um estalar de dedos para acontecer. Ó aqui, agora nós vamos entrar numa parte que é quando Deus fala com Josué. Deus fala com Josué o seguinte. Esse capítulo que nós lemos, no versículo 1, Deus diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, levanta-te. O trem nem sai, é suor puro. Eu só vim com esse negócio, dessa cor, por conta... Ah, não está aqui a arte. Por conta daquela parte. Falei, vai ficar tão legal, mas está muito quente. Vamos lá. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, levanta-te. Quando eu li esse primeiro versículo já, Deus falou assim para mim: minha filha, você percebe que eu não tenho dificuldade em seguir em frente? Foi muito bom a época de Moisés. Foi muito bom ser amigo dele. Foi muito bom caminhar com ele todos aqueles anos no deserto. Mas por melhor que foi, Deus não tem dificuldade nenhuma de seguir em frente. A gente é que tem. A gente tem dificuldade de deixar as coisas para trás. Deus não. Por melhor que tenha sido algo, Deus está sempre pronto a fazer uma coisa melhor que a outra. Deus está sempre pronto a fazer algo novo. É a gente que fica apegado lá. Então é hora de você deixar o deserto para trás. É hora de você deixar as peregrinações para trás. É hora de deixar pessoas, lugares, coisas. Eu vou entrar aqui com você em alguns pontos específicos de coisas que você precisa deixar para trás. Porque nós precisamos ter essa habilidade de seguir em frente. Nós precisamos ser assim como o Senhor, seguir em frente, estarmos prontas para lutar a próxima batalha. E não ficarmos paralisadas nas guerras de outrora, ou nas vitórias de outrora. Mas estarmos sempre aptas, prontas para lutar as novas guerras que nos esperam. Para viver as novas oportunidades que o Senhor está colocando à nossa frente. O Senhor falou assim para Moisés, ó, levanta-te, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi e eu darei a vocês. Sabe por que a gente tem que estar sempre pronta? Porque Deus disse que daria a nós. O Senhor disse que faria na nossa vida. Ô, gente, eu amo muito palavra de correção, mas eu estou amando assim essas palavras que o Senhor vem dando para a gente. De conquista, de tomar posse, de viver os sonhos. Porque, eu não sei você, mas eu converso com tantas mulheres e às vezes as mulheres estão tão amarguradas, com tantos sonhos frustrados, sabe, tão desiludidas da vida, tão sem energia, sem força, achando que a vida é só trabalho, é só problema, é só cansaço, é só fadiga, e não é. Deus tem tantas coisas boas para você viver, mas você vai precisar nessa noite deixar algumas coisas para trás. E o Senhor me disse, algumas mulheres ali estão presas em um desses 3 pontos. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, que você precisa deixar para trás, para viver o teu momento de conquista. E é bom que seja janeiro, porque é o primeiro mês do ano, para você fazer tudo diferente nos próximos 11 meses que te aguardam. O primeiro ponto é, você precisa deixar algumas pessoas para trás. Não tem como você seguir em frente se você não deixar algumas pessoas para trás. Aqui nessa história que nós lemos,
A Bíblia diz que Moisés tinha falecido. E o povo tinha chorado por Moisés 30 dias, um mês. Pastora, mas ele era um grande profeta. Ele foi um grande líder. Esse povo foi muito ingrato. Nossa, muito pouco tempo eles sentiram assim falta de Moisés. Não, não é pouco tempo. A gente precisa deixar o que morreu morto, sabe? Não ficar ressuscitando as pessoas que morreram na nossa vida. E eu não estou falando aqui de morte física apenas. Talvez sim, porque o que pode estar te paralisando aqui seja um luto. Uma perca física de alguém, não tem mais como essa pessoa vir para a sua vida. E você paralisou nela, não sabe mais viver sem ela. E não consegue prosseguir. Então que hoje seja o dia de você romper. E deixar para trás emocionalmente essas pessoas. Mas também, você precisa deixar aqui algumas pessoas que morreram para trás no sentido que fizeram parte de um momento da sua vida, no passado. Não dá mais para ressuscitar essas pessoas. Pastora, então como é ressuscitar essas pessoas? É continuar tendo vínculo. É continuar participando das coisas que envolvem essas pessoas. Não significa que você não possa trocar uma ideia, mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Você não precisa deixar suas amizades, não precisa ser ingrata com ninguém. Mas o Senhor está falando conosco aqui de maneira específica sobre pessoas que te despertam gatilhos, que te fazem ficar pensando o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido, que te fazem desejar estar no mesmo lugar que já era para você ter deixado para trás. Pessoas que simbolizam momentos que são passados na sua vida e que estão te prendendo, que você não consegue prosseguir. Josué foi rápido em deixar Moisés para trás, porque quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Josué, ele é rápido em se levantar e atender o pedido de Deus. Quando Deus acaba aqui de falar com Moisés, se a gente for ler aqui, se a gente for ler o versículo 9, Deus diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versículo 10, assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Deus calou a boca, Josué já está fazendo. Porque se Josué está preso em Moisés, ele ia ficar se comparando. Não, Moisés foi um excelente profeta. Moisés foi poderoso em obras. Moisés fez tantas coisas, eu não sou bom o suficiente. Não, como que eu vou substituir Moisés? Como que eu vou prosseguir sem os conselhos de Moisés? Sem a amizade de Moisés? E quando eu tiver dúvida, quem é que vai me ajudar? Josué não repetiu os mesmos erros de Moisés. Josué só repetiu os acertos, os erros não. Isso prova que ele deixou Moisés no passado. Porque quando você tenta prosseguir, mas está ligado a algumas pessoas que te prendem no passado, você acaba repetindo os mesmos erros do passado. Mas quando você deixa essas pessoas para trás, minha querida, nada mais te segura, nada mais te prende. O que isso significa, pastora? Que você está prontinha para receber o que Deus tem na sua vida. Que você não tem apego emocional com mais nada e nem com mais ninguém. Se foi relacionamento afetivo, ficou para trás. Se foi amizade, está lá num lugarzinho especial, mas é do passado. Esteja aberta para conhecer novas pessoas. Esteja aberta para liderar novas pessoas. Esteja aberta para se vincular, para receber outras pessoas na sua casa, para frequentar a casa de outras pessoas, sem ficar contando histórias do passado, sem ficar também travada. Não, pastor, eu estou traumatizada, me magoaram muito, eu não quero mais esse tipo de amizade. Isso significa que você está presa a pessoas. Quando você se liberta de pessoas, não tem mais vestígio em você, nem do que essas pessoas te fizeram, nem do que te disseram. Uma vez eu ouvi o pastor Márcio Valadão e ele disse uma frase maravilhosa. Ele falou assim: tem gente que se magoa porque ainda está vivo, mas Deus falou que você tem que morrer. Quando você morrer para si mesmo, ninguém mais vai te magoar, porque morto não sente.
Morto não lembra, morto não reclama. Então não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora a gente só vai lembrar das promessas do Senhor, daquilo que está à sua frente para você conquistar. O Senhor está te falando nessa noite: não tenha mais vínculo com pessoas que te dão gatilho, que te despertam emocionalmente para o passado. Você precisa se vincular a novas pessoas que te levarão para o futuro que Deus tem para você. Se o lugar é novo, as pessoas são novas. É tudo novo na sua vida. Pastor, e as minhas amigas do passado? Continue sendo amiga. Mas às vezes é não participar tanto de coisinhas, de convites, de conversas, emprestando o teu ouvido, dando conselhos, metendo o BD. Não, chega. Deus está te falando, chega. Deixa o que passou para trás. Homens que te fizeram mal ou que fazem mal, que atrapalham o teu chamado, relacionamentos, e que você pode deixar para trás. Eu não estou falando aqui de casamento, gente. Eu estou falando de relações, relacionamentos, que você pode colocar um ponto final e não coloca. E enquanto você não coloca, você vai ficar caminhando, 40 anos no deserto assim, e você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Mas se liberta hoje, decida hoje no seu coração: Senhor, eu coloco um ponto final aqui. Eu não vou dar nem explicação para ninguém, eu só vou mudar. E você vai ver que muita coisa também vai mudar na tua vida, que muita coisa vai melhorar na tua vida. O Senhor está falando conosco nessa noite: deixe pessoas no passado, enfraqueça esses vínculos. Era da história passada, ficou no passado. Outro ponto importante, que algumas mulheres estão presas hoje, que você precisa se libertar hoje, são de experiências passadas, por melhores que elas tenham sido. Sabe o que a gente está vendo aqui, gente? Um povo que viveu os milagres mais extraordinários. E isso podia fazer com que o povo ficasse preso no passado. Sabe, gente que é bem saudosista, que fica assim: naquela época era tão melhor. Porque, nossa, antes era assim, assim, assado. Ai, nossa, aquilo que eu vivi quando Deus vinha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito das pessoas, de verdade. Não é por falta de afeto. Mas eu vou falar para vocês uma facilidade que eu tenho muito grande. Eu até me assusto, de tão assombrosa. Eu já perguntei: Deus, será que eu sou insensível? Mas não é, não. O sentimento, o carinho fica. Mas eu sou facinho para deixar os negócios para trás. Quem eu tenho que deixar no passado? Eu amo, mas assim, tá bom. Foi até aqui, ok. É entender que existem pessoas, experiências que são por um momento na nossa vida. Entende? E eu não fico relembrando, não. Foi até aqui, tá ótimo, Deus abençoe. Se voltar de novo é porque Deus tinha de novo para a gente se encontrar aqui. E tá tudo bem, tudo bom, vamos para cima. E tem gente que é assim. Eu já vivi tanta coisa boa no passado, gente. Quando eu estava conhecendo Jesus, o primeiro amor é diferente, querida. Você não conhece. Não é nem que as experiências são extraordinárias, é porque tu não conhece nada. Aí é tudo novo para você. Aí é tudo maravilhoso. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um profeta levantado de um lado da igreja, falando uma profecia em língua estranha, e do outro lado da igreja o outro levantou e começou a interpretar. Gente do céu, para mim aquilo dali foi a experiência, a mais assim na minha vida. Eu contava isso à torta e à direito. E não é que a gente perde o entusiasmo, não. Mas o que o Senhor está te falando aqui nessa noite é: eu tenho experiências maiores para você. Eu tenho coisas mais lindas para você viver, mais extraordinárias. É só tu me buscar com o mesmo amor de antes, com o mesmo tempo de antes, com a mesma dedicação de antes. É só você me colocar no primeiro lugar igualzinho você me colocava antes. Porque o que mudou não fui eu, é o lugar onde você coloca o Senhor.
é o entusiasmo com que você busca o Senhor. Aqui os israelitas, eles poderiam até falar assim: nossa, lá no deserto o maná caía do céu. Mas nesse novo tempo que Deus tem para você eu quero te fazer uma conquistadora de terras. Eu quero que você plante, colha e coma daquilo que você plantou. Eu quero te dar territórios novos. Eu quero te fazer viver novos momentos, novas histórias, crescimentos. O Senhor está te mudando de fase. Então você precisa deixar os milagres do deserto para o deserto. Lá eram milagres de provisão. Agora você vai viver milagres de conquistadora. De mulher que já tem experiência com Deus. De mulher que já conhece Deus no profundo, no secreto. Que não vai ficar mais sendo sustentada por maná, não. E não é menosprezando o maná. Sabe o que é? Às vezes plantar e colher não parece tão divino. Porque é tu que está fazendo. Exige esforço físico, pastora. Não é Deus, não é sobrenatural, queridas. Mas se no deserto caía do céu para dar o crescimento daquilo que tu está precisando colher, é só Deus para fazer. Então Deus está separando para você milagres de uma mulher que Ele quer entregar territórios, que Ele quer entregar plantações, que Ele quer entregar colheitas. O Senhor quer fazer de você uma conquistadora, porque agora na tua mesa terá fartura. Não vai ser só maná, vai ser variedades. Você vai plantar de tudo, você vai comer de tudo, você vai colher de tudo. É mel, é uva, é figo, e é dos grandes que Deus tem para você. Não é qualquer uva, não. Sabe que os espias disseram que muitos homens eram necessários para trazerem as videiras, né? As vides, as uvas, os figos lá da terra prometida. É porque o que Deus tem para você, minha amada, é coisa muito grande. Não é um frutinho qualquer, não é qualquer coisa. É por isso que é difícil, pastora. Sim, porque se fosse fácil qualquer uma fazia. Se fosse fácil ter o que você deseja ter, qualquer uma tinha. Era muito fácil conquistar, mas é só Deus que pode fazer na sua vida. Então o Senhor está te chamando para um novo lugar de experiências. É hora de você deixar os milagres do deserto para trás. É milagre de terra prometida que te espera. É milagres de uma conquistadora que te espera. O Senhor bateu tão forte no meu coração lendo essa palavra, e Ele me disse: esse ano vai ser o ano de conquistas para muitas mulheres. De você receber na sua vida aquilo que estava travado, aquilo que não estava chegando, aquilo que você estava chorando, implorando. É o ano de você conquistar. É por isso que o Senhor tem essa palavra para a gente, de deixar o que passou para trás. Se você tiver essa habilidade, nada vai reter aquilo que Deus tem para você. O segundo ponto, minhas queridas, que a gente precisa deixar para trás. Falamos de deixar para trás pessoas, experiências e agora lugares. O Senhor te manda deixar alguns lugares no passado. O povo aqui já devia ter essa habilidade, porque deixaram o Egito para ir para o deserto. Agora eles precisavam deixar o deserto para entrar na terra prometida. E a gente pode até pensar assim: pastora, mas aí, né, deixar o deserto para entrar na terra prometida é bom demais. É mais ou menos. A gente fala muito disso em psicologia, que às vezes a gente se agarra ao sofrimento porque é o único lugar que a gente conhece. A gente não conhece o outro lugar, a gente conhece o sofrimento, então a gente se agarra a ele. Por pior que seja um deserto, era um lugar de conhecimento dos israelitas. Eles já estavam acostumados a andar ali. Eles já tinham se adaptado, eles já conheciam tudo ali. Por pior que seja esse lugar, era o lugar que eles conheciam. Por isso que era tão difícil eles deixarem. Por isso que era tão difícil eles acreditarem. Mas o Senhor está te falando aqui que no deserto você era só peregrina. Eram só lugares de passagem para você. Uma escola para você. E o Senhor me manda te dizer: não se apegue a lugares que eram passageiros na tua vida. Por melhor que eles tenham sido para você.
Não se apegue a lugares que era só uma escola, era só por um momento, porque Deus tem territórios fixos para você, que você não vai mais precisar desarmar a tua tenda para sair. A tua tenda vai ser armada e vai ficar, e só vai crescer. Você não vai precisar ficar andando de lugar em lugar, desarmando tenda e montando tenda mais. Acabou o teu tempo de peregrinação. Acabou o teu tempo de não pertencimento. Você sabe que aqui, os israelitas, eles fizeram algo muito incomum. Enquanto eu refletia nessa história, o Senhor foi me chamando a atenção para isso. Normalmente, quando a gente nasce num lugar, numa cidade, a gente herda o nome daquela cidade, não é? Por exemplo, quem nasceu aqui em Sumaré é o quê? Sumaréense, muito bem. Sumaréense. O que isso diz respeito, pastora? A identidade do povo que nasce aqui. O sotaque, a cultura, né? As tradições locais. Tudo isso. Mas Sumaré é uma cidade dentro, né? Faz parte do Brasil. Então, quem nasce em Sumaré é sumaréense, mas é brasileira. E quando fala sobre nacionalidade, a gente já está falando de uma identidade mais aprofundada. Porque a nacionalidade está ligada ao jurídico. Então, te concede direitos e deveres civis. Então, você herda, você nasceu no Brasil, você é brasileira. Em Sumaré, é sumaréense e assim por diante. Mas a terra onde esse povo estava indo, não deu nome para esse povo. A terra se chamava Canaã. Mas não foi a terra que deu nome para esse povo, foi o povo que deu nome para a terra. Você está entendendo não o que Deus está falando com você? Eu tenho certeza que quem é espiritual já está entendendo o que o Senhor está falando com você. Não é você que vai pegar a identidade de um lugar para você. É você que dá identidade a um lugar. É você que muda aquele lugar. O que o Senhor falou comigo foi: filha, eu estou levantando mulheres que vão impactar Sumaré de uma maneira tão tremenda, que essa cidade será conhecida agora pelo que o Senhor fará na sua vida. Pelo que o Senhor está te entregando hoje. Pelo que o Senhor está mudando hoje na tua vida. Você vai impactar Sumaré, o Brasil, nações. Porque o Senhor está fazendo uma coisa nova na sua vida. Então esqueça o que passou. Porque o Senhor tem coisas grandes para você. E agora, pastora, como Sumaré será conhecida? Vamos falar assim de Sumaré. Sumaré, a cidade daquela pastora, adoradora que conhece. Sumaré, a cidade daquela confeiteira. Conheço onde funciona tal escola. Sei onde é. Sumaré. Como eu queria ser de Sumaré. Só para ser da Lagoinha de Sumaré. Só para viver o que Deus está fazendo em Sumaré. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Qual que é a tua profissão? A Sumaré, daquele ministério que funciona lá, daquela manicure, né, Tami? A melhor do Brasil. Qual que é a tua profissão? Sumaré, daquela advogada, daquela jovem, daquela mãe, tudo aquilo que o Senhor fará na tua vida é aquilo pelo qual a tua cidade será conhecida. Porque Deus está te colocando num território onde aquilo que Ele está fazendo em você vai impactar esse território, vai mudar essa cidade. A palavra diz, tem uma história na Bíblia de uma cidade que se chama Siloé. E a história diz que um dia uma torre caiu, né? A torre da cidade de Siloé caiu e matou ali muitas pessoas. Mas um dia chegou Jesus e fez um milagre na vida de um cego. Colocou barro nos olhos do cego e falou assim: se lava agora. Lá no tanque da cidade de Siloé, gente. Aquela cidade era conhecida por um desastre, mas agora ficou conhecida por um milagre. O teu milagre fará com que a tua cidade seja conhecida. Aquilo que você espera viver, onde o Senhor está te colocando, vai oferir identidade a esse lugar, a esse espaço. É por isso que o Senhor está fazendo algo novo nas nossas vidas. E você precisa deixar as coisas para trás. São coisas grandiosas que te esperam. Quando mudam-se os lugares, mudam-se as pessoas, mas também mudam-se as responsabilidades.
Não fique mais presa nas responsabilidades, nas posições que você tinha lá atrás. Não só de cidade, gente, mas às vezes de emprego. A gente não consegue romper, porque lá naquela empresa eu fazia tal coisa. Lá naquele lugar eu fazia isso. Lá naquela cidade era assim, assim, assado. E a gente fica ali vinculado, mas mudou o lugar. Mudou os tempos, mudam-se as pessoas, mudam-se as experiências, mudam-se as responsabilidades. Essa fase vai exigir de você isso. Muita obediência. Às vezes não vai fazer sentido. Sabe por quê? O grande impasse para esse povo viver tudo isso que o Senhor tinha preparado para eles era a travessia do Rio Jordão. E eles estavam para atravessar o Rio Jordão num momento de primavera. E eu acho legal, interessante, que o livro de Josué é categórico em dizer era a época da colheita. Porque Deus não te insere num momento novo para tu passar nenhum tipo de escassez e de necessidade. Ele está te inserindo num contexto novo, então Ele tem tudo aquilo que você precisa para suprir as suas necessidades, fica tranquila. E aí eles estavam entrando ali numa época de colheita. A palavra diz que o rio transbordava, ficava muito cheio, era muito profundo, era muito largo e era extremamente perigoso. Mas Deus estava fazendo também esse mesmo milagre, mas de um jeito novo. Quando Deus abriu o mar vermelho, Moisés tinha uma vara na mão. E ele toca nas águas com a vara e o mar se abre, mas agora também era diferente. Agora o povo tinha os sacerdotes e o povo tinha a arca da aliança. Então a palavra diz que Deus, deu ordem a Josué e Josué avisa todos os oficiais. E quem vai primeiro são os sacerdotes com a arca da aliança. E eles têm que ter muita coragem para pisar nessas águas, porque senão a correnteza poderia levá-los. Era um rio muito forte nessa época do ano, mas eles foram obedientes e corajosos. Não é à toa que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso e trata de obedecer à lei. A mesma coisa para mim e para você vale. Então os sacerdotes pisam ali. E quando eles pisam ali, a correnteza para na hora. Depois tu pega e lê esse milagre todinho lá no livro de Josué. A palavra diz que as águas que vinham de cima pararam de maneira sobrenatural. As águas que estavam para baixo foram e as águas de cima pararam. A correnteza parou assim que os sacerdotes pisaram na água. E a Bíblia diz que todo o povo foi ali, passando em seco, passando em seco. Só que os sacerdotes marcharam e foram com o rio em movimento antes do rio parar. Porque às vezes a gente quer que Deus mostre antes, que Deus faça antes, que Deus confirme 10 vezes, que Deus faça um reboliço para depois a gente obedecer. E Deus está te falando nessa noite, mesmo sem ver. Porque se você olhar ao seu redor, o teu contexto pode não ter mudado aqui ainda. Mas mesmo sem ver, você vai começar a marchar. O Senhor vai colocar no teu coração o que você precisa fazer. Quais atitudes você precisa ter para deixar as pessoas para trás. As experiências para trás e os lugares para trás. E mesmo sem ver acontecer, você vai obedecer. E é na tua obediência, quando você começar a marchar, que a correnteza vai parar, que o rio vai secar e que as pessoas vão passar por ali. Deus não fez uma ponte, Deus não construiu uma ponte para o povo atravessar, porque quem passa uma ponte também volta, não é? Deus também não fez o povo atravessar o rio de barco, de navio, de nada, porque seria apenas uma travessia meramente humana, atravessar ali de barco. O que Deus fará conosco, o que Deus fará com você, ficará nítido, que é Ele que está fazendo em você, que é só Ele que podia fazer acontecer. Vão olhar para você, porque a travessia do Jordão, nada mais, nada menos é do que conferir autoridade, ao ferir autoridade a Moisés, a Josué e ao povo.
Porque quando eles estão para passar o Jordão, Deus diz a Moisés: quando eu abrir o Jordão, eu vou começar hoje, Josué, a te levantar, a te dar autoridade, a te engrandecer no meio do povo de Israel. Mas quando o povo também passa o Jordão, o povo das cidades onde eles iam conquistar tremiam de medo por causa deles, pelo milagre que Deus fez acontecer. É isso, queridas, o que Deus faz na nossa vida nos dá autoridade. O que Deus faz na nossa vida nos dá experiência. O que Deus faz nas nossas vidas nos capacita. Mas em primeiro lugar mostra que só está acontecendo porque é Deus que está fazendo. Sabe aquilo que você está assim: Senhor, eu não tenho como fazer. Senhor, eu não tenho como converter esse homem. Eu não tenho como mudar isso que está acontecendo. Eu não tenho como colocar um ponto final no que está acontecendo. Eu não há em mim, Senhor, forças, capacidade para trazer à tona a realidade do milagre que eu preciso. Aí o Senhor vem e te diz: porque sou eu que vou fazer. E ficará nítido que sou eu fazendo. E quando eu fizer, a autoridade que você precisa, você vai receber. A vivência que você precisa, você vai receber. É hora, querida, de você conquistar. É hora de você conquistar. Você pode se colocar em pé comigo? Quando o Senhor abre aquele rio, as pessoas podiam olhar e falar: é a mesma coisa que Deus fez quando a gente saiu do Egito. Mas eu quero te falar que são milagres diferentes, porque o contexto muda tudo. Eu falei aqui para você se lembrar do que Deus já fez, para te impulsionar para viver o que Deus ainda fará. Mas eu quero te dizer que os milagres que o Senhor já fez na tua vida até aqui é como os milagres que o Senhor fez na vida dos israelitas, dos hebreus, quando eles estavam saindo do Egito. Deus abriu o mar para livrá-los do inimigo. Deus abriu o mar porque eles estavam fugindo de um exército. Deus abriu o mar porque Faraó vinha com seus cavalos e cavaleiros atrás do povo. E o Senhor manda te dizer: quantos milagres eu já não fiz na tua vida te livrando do inimigo. Quantos mares eu já não abri na tua vida te livrando do poder de Satanás. De quantas doenças eu não já te curei. Quantas pessoas eu já não coloquei na tua vida para te ajudar. Quantas portas eu já não abri. Quantos presentes já não te entreguei. Quantas coisas eu já não fiz na tua vida. Mas era te livrando do inimigo. Era você saindo do Egito e indo para o deserto. Mas agora você está diante do Rio Jordão. Agora é um milagre novo, querida. Você não está mais fugindo do inimigo, você está entrando para conquistar. Deus cessou os milagres de fuga, de livramento na tua vida, e começou uma era de milagres de conquista na tua vida. Agora o Jordão vai se abrir para você conquistar. Agora o Jordão vai se abrir porque você vai tomar posse. Agora o Jordão vai se abrir porque você vai ser dona, proprietária de terras, dona de lugares, daquilo que o Senhor tem na tua vida. O Senhor me diz que está te entregando projetos, cidades, espaços, lugares, e você vai colocar o teu nome ali, a tua identidade ali. Os milagres que você vai viver de hoje em diante são milagres de conquistadora. Você não está mais fugindo do Egito. A pergunta que o Senhor está te fazendo agora é: tu está pronta para a colheita? Porque quando você cruzar o Jordão, o que te espera é uma enorme colheita, que só conquistadoras têm acesso. Pastora, do que você está falando? Eu estou falando que quando o povo atravessou o Rio Jordão e entrou ali, eles fizeram algumas coisas. A primeira coisa que eles fizeram, eles circuncidaram de novo os machos, porque aqueles que estavam entrando na terra prometida ainda não tinham sido circuncidados. Depois, eles celebraram a Páscoa. E quando eles celebraram a Páscoa, se você não se lembra, a Páscoa é celebrada com algumas comidinhas. De onde vieram essas comidinhas? Sendo que eles eram alimentados pelo maná no deserto. E aí a gente lê que eles comeram do fruto da terra.
Assim que eles passaram o Jordão, assim que eles cruzaram para um novo lugar, um tempo de conquista, eles comeram do fruto da terra. E a palavra é categórica em afirmar que na manhã seguinte o maná cessou, porque os milagres do deserto ficam no deserto. Deus tem milagres novos para você, mas o que Deus te diz é: eles nem plantaram, nem colheram, mas comeram do fruto da terra. Sabe por quê? Porque quando você vira uma conquistadora do Senhor, quando você entra na terra prometida e está prontinha para a colheita, você vai colher e comer até daquilo que não semeou, até daquilo que você não plantou. Pessoas plantaram, regaram, Deus deu crescimento, mas é você que vai usufruir, é você que vai comer. Se eu fosse você, eu estava com a mão levantada, com os olhos fechados, glorificando o Senhor, agradecendo o Senhor, porque o Senhor manda te dizer: eu vou fazer além, eu vou fazer além do que as tuas noites de oração, eu vou fazer além do que os teus jejuns. Filha, não foi em vão. Eu me lembro de cada pedido, eu me lembro de cada jejum, eu me lembro de cada consagração, eu me lembro de cada lágrima caindo no chão, mas eu não vou só atender os teus pedidos, eu vou fazer além do que você está pedindo, imaginando ou pensando, em nome de Jesus, querida. Agora eu quero te perguntar: você está pronta para atravessar esse Jordão? Você está pronta para deixar para trás? Você está pronta para começar a marchar no teu lugar? Eu vou fazer uma coisa doida aqui. Eu confesso que eu não vi a hora de fazer, que eu gosto dessas coisas. Nem preciso mais disfarçar com você o que eu quero fazer, porque você precisa estar pronta para atravessar esse Jordão. Eu quero que você feche os seus olhos comigo agora. Tem um Jordão na tua frente, a tua mente consegue imaginar, e o Senhor está colocando na tua mente agora e dizendo: deixa essas pessoas para trás, deixe essas experiências para trás, deixe esses lugares para trás. E se você está pronta para atravessar o Jordão e ser uma conquistadora, entrar na terra prometida, comer do fruto da terra sem ter plantado, sem ter semeado, eu quero te convidar a marchar aí no seu lugar. Você vai começar a andar. Os meninos já podem me acompanhar com a música, a pastora já pode subir aqui, porque você, durante todo esse louvor, o que você vai fazer? Você vai começar a marchar no seu lugar, você vai começar a andar no seu lugar, você vai começar a dizer: Senhor, eu estou deixando fulano para trás, eu estou deixando tais experiências para trás, esses lugares para trás, porque eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. Você pode fechar os seus olhos comigo e fazer isso? Pode cantar, querida. Você pode fazer isso agora em nome de Jesus.